Glória a Jesus. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Eu convido a amada igreja para fazermos mais uma oração em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, vimos a Tua presença para te pedir, ó Pai, não ser diferente nesta noite, culto de doutrina, reunião de membros, o agir e a direção do Teu Santo Espírito, em todas as oportunidades e tudo que for tratado, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, para o agradecimento do Teu reino. Te apresentamos Teus servos que aqui já estão, Senhor, e aqueles que estão a caminho. Rogamos e pedimos pelos que se encontram enfermos, os que se encontram em viagem, em trabalho. Te pedimos e rogamos, Senhor, pelo nosso pastor presidente, pastor Geicino, que está se recuperando, Senhor, da cirurgia. Rogamos e pedimos pelo pastor Pereira, Senhor, que também está se recuperando daquele infarto. Te pedimos, Senhor, pelos teus servos que se encontram enfermos, por aqueles que ainda não têm consciência, Senhor, do que possa estar ocorrendo. Mas o Senhor Deus que tudo pode, que tudo contempla, que cura, que salva, que liberta. Consagramos e apresentamos a Ti nossas vidas, nossas famílias, Senhor, rogando as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o nosso irmão presbítero Cleides, 2 hinos da nossa harpa cristã em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hino de número 123. Glória ao Senhor Jesus. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu, muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador. Muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus, muito breve sim, alegre o verá seu povo,
única esperança que nós, como crentes salvos pela graça do nosso Deus, temos na vinda iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda entoar o hino de número 547. O Rei está voltando. Aleluia. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Seu Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei. A trombeta está soando para os santos trasladar. Seu Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Seu Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Amém. Deus seja louvado, e agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido a igreja para ler a palavra do Senhor. O Evangelho segundo Lucas, capítulo
17, Evangelho segundo escreveu São Lucas, tomado o capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 24. Lucas 17, 24, diz a palavra do Senhor: porque, como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Amém? Amado Deus, mais uma vez vimos a tua presença para te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, pelos louvores já entoados, pelo alerta, pelo sinal que o Senhor nos faz, nos deixou e nos traz a lembrança. Que a tua palavra, Senhor, nos dê entendimento, revele a cada um dos teus servos a proximidade da tua vinda, Senhor, e da necessidade da vigilância, da oração e da consagração. Te louvamos por tudo, meu Pai, pelo zelo e cuidado da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja com o Pai do Senhor. Vamos orar juntos. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, graças estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, essa reunião, Senhor. Tudo que vai ser tratado aqui seja bom, Senhor. Tu sabes da necessidade, Senhor. Senhor, opera maravilha no nosso meio, Senhor. Opera maravilha. Abençoa o teu servo que já está à frente desse trabalho, que vai dirigir, você sabe de todas as coisas. Também te peço nesse momento, abençoa o teu servo, o pastor Jair, e a sua família, os demais, Senhor. Aqui o ministério, Senhor, ajuda, Senhor, essa reunião, Senhor, ajuda, Senhor, e de providência, tudo que vai ser realizado aqui, de teu servo que está à frente, que dá administrar, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Deus é misericordioso e tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos juntos aqui. E desta feita, como já disseram o pastor Carlos Bezerra, o pastor desta igreja, desta feita, para tratarmos de assuntos concernentes à reunião administrativa de membros. Aleluia. Nós teremos esse primeiro momento da reunião administrativa de membros. Em seguida estaremos encerrando essa primeira parte e estará sendo ministrada a palavra de Deus. Mas para nós abrirmos esta reunião administrativa de membros, eu quero convidá-los para nós abrirmos as nossas Bíblias
na primeira carta aos Coríntios, se você puder ficar em pé, fique em pé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 14, onde o apóstolo São Paulo, ele trata da necessidade de que todas as coisas sejam organizadas, de que todas as coisas sejam ordenadas. 1 Coríntios, capítulo número 14. E essa necessidade é por causa dessa necessidade que nós temos aqui nesta vida que estamos, portanto, ou que realizamos a reunião administrativa de membros. 1 aos Coríntios, capítulo número 14, versículo 40 apenas. Diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amado Deus, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é misericordioso. E as suas misericórdias, Pai, têm sido sobre as nossas vidas diuturnamente, Pai. O que seria, Senhor, de cada um de nós, se não fosse as tuas misericórdias, se não fosse a tua boa mão sobre nós, se não fosse o teu Santo Espírito que o Senhor enviou e que está em nosso meio, se não fosse a sua palavra, Senhor, que é como o fogo, que purifica o ouro, que edifica, que fortalece e que nos mostra o caminho a seguir. Pai, o Senhor é bom e a sua bondade é de geração em geração. O Senhor é longânimo, Senhor, e a sua longanimidade, Pai Santo, tem nos guardado aqui, Senhor. O Senhor tem nos escolhido, tem nos chamado. O Senhor tem nos eleito como seus filhos em Cristo Jesus. Oh Senhor, meu Deus, tem nos feito sua herança. O Senhor tem preparado para nós uma herança nos céus, incorruptível, imaculável, imacessível. Oh Deus, e aqui o Senhor nos guarda, Pai, pela fé. Fé que o Senhor coloca em nossos corações para continuarmos caminhando. Pai Santo, contempla os teus filhos e as tuas filhas que não estão aqui hoje à noite, que não puderam vir por uma razão ou outra. Desperta, Pai Santo, a tua igreja. Contempla, Pai, os teus filhos e as tuas filhas que estão doentes, enfermos, acamados. Ah, Senhor da glória, sustenta-nos em tuas mãos, Pai, porque em tuas mãos nós estamos protegidos, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, Senhor. E nós podemos, Pai Santo, glorificar o seu nome, nós podemos bendizer o seu nome, Pai Santo, porque mesmo em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio à correria, Pai, em meio às tristezas, em meio ao sentimento de abandono, Senhor, em meio, Pai Santo, à violência, nós podemos olhar para os céus, podemos olhar para o alto, Senhor, para o teu sublime trono, Pai Santo, e pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou para nós, podemos chegar, oh Senhor, com intrepidez diante de Ti, Pai Santo, sendo abraçados por Ti, Pai, no nome santo de Jesus nós glorificamos a Ti, agora e sempre. Amém. Saúde toda a igreja da paz do Senhor. Quero dar graças a Deus por esta maravilhosa oportunidade de estar uma vez mais na casa do Senhor para prestar culto ao mesmo. Agradecer aos nossos pastores pela oportunidade e simples a igreja. Não se preocupe, porque eu não estarei doutrinando ninguém. Nós temos pastores, doutrinadores, mas traremos uma porção da palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. E eu já convido a que abra sua Bíblia no primeiro Evangelho, no último capítulo e no versículo 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28,
versículo, eu disse 18, mas vamos ler a partir do 17 até o versículo 18. Diz o texto: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Algumas versões trazem sobre a terra. E até mesmo olhando no grego está a preposição epi, que quer dizer sobre. Amém? A temática para a nossa reflexão é quebrando o silêncio. Quebrando o silêncio. Esse texto que ora acabamos de lermos, segundo a perícope, que é a divisão de texto de acordo com o assunto que se trata, é conhecido como a carta magna para abordagem das missões. Mas não é sobre missões que estarei tratando, não é sobre missões que estarei exposando nesta noite, mas buscarei trazer a igreja do Senhor dentro daquilo que Deus colocou em meu coração, e eu estive, de fato, buscando examinar as Escrituras com o objetivo de encontrar nela o subsídio para sustentar a temática, lembrando, quebrando o silêncio. Nós temos aqui um Jesus não mais fragilizado, um Jesus não mais limitado pela circunstância que o cercava desde o princípio do seu ministério. Cientizando a igreja, lembrando que quando eu falo assim, eu estou querendo que você entenda que não temos um Jesus que está em um corpo sujeito ao cansaço, sujeito ao sono, sujeito à sede, sujeito à dor. Não temos mais um Jesus aqui assim. Nós temos um Jesus ressurreto. Nós temos um Jesus que ele venceu a morte e só pode ficar lá até o terceiro dia. Portanto, quando este Jesus que venceu a morte e após ter ressurgido dentre os mortos, ele esteve ainda assim na terra por espaço de 40 dias. Isso está pontuado, apontado pela pena do escritor Lucas, no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, capítulo de número 1. Portanto, esse Jesus, ele estava para retornar ao seu lugar de origem, de onde um dia ele decidiu sair, abdicando, renunciando, colocando de lado a sua doxa, a sua glória, pois na sua oração sacerdotal, no Evangelho segundo João, capítulo de número 17, e o versículo de número 5, o teor da oração de Jesus é reivindicando junto ao Pai que o trouxesse de volta a glória que havia com ele quando estava junto ao Pai. E nós temos ali naquela oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus orando não meramente por ele próprio, mas orando pelos seus discípulos, pois Jesus sabia, estava cientizado da sua missão. Ele sabia que estava aqui limitado ao relógio. Havia, portanto, um tempo para ele sair daqui, um tempo para chegar e um tempo para partir. E tendo ele em vista todas essas coisas, ele não desperdiçava
perdia tempo. Ele não parava para se entreter, se distrair com coisas supérfluas que pudesse, de alguma maneira, obscurecer, ofuscar, embaçar a sua visão. Mas Jesus estava sempre atento para fazer cumprir a vontade do seu Pai. Tudo que Jesus empreendia era com foco, com o objetivo de alcançar a vontade do Pai. Mas Jesus, ele fez tudo o que deveria ser feito, e como dissera até então, ele ainda não havia completado, não digo a missão no quesito reditivo para resgate dos homens perdidos, caídos em delitos e pecados, mas eu digo agora no fator que ele vai precisar ausentar-se de corpo, ele vai não mais permanecer com seus discípulos. Portanto, os discípulos até então estavam familiarizados com o Mestre, com o Senhor, com alguém que estava presente com eles, e eles podiam apalpá-lo, podiam abraçá-lo, podiam até então, como João na mesa, reclinar a sua cabeça junto ao peito do seu Mestre. Mas agora as coisas estariam a mudar. Agora o cenário seria um cenário diferente. Jesus permaneceria com ele segundo a promessa todos os dias até a consumação do século. Porém, não mais o Jesus visibilizado, não mais o Jesus visto a olho nu, não mais o Jesus tocável com as mãos, não era no campo abstrato, mas existencial. Portanto, teriam eles um Jesus espiritual. Jesus estaria presente com eles, porém na sua forma espiritual e não mais física. E para isso os discípulos precisavam estar cientes desta doutrina, deste ensinamento da parte do seu Mestre. Por quê? Eles tinham uma caminhada a percorrer, eles tinham uma jornada a seguir. Jesus se ausentaria, mas eles precisariam continuar na jornada, na missão, e Jesus estaria com eles junto na caminhada para ajudá-los a alcançarem a meta e o objetivo. Mas então o texto que ora fora lido no versículo de número 17 vai dizer que quando ouviram o adoraram. Primeiro quem viu a pessoa de Jesus aí foram os 11 discípulos que estavam presentes, conforme havia Jesus marcado o encontro na Galileia. E portanto os discípulos, ao avistarem Jesus a uma certa distância, a condição do discípulo e a posição deles foram de adoradores. Portanto, diz a Bíblia, o adoraram. Os discípulos estavam prontos para adorar, eles estavam predispostos para render a adoração ao seu Senhor. Mas no entanto, seus discípulos ainda, eles carregavam consigo, alguns deles, a dúvida dentro de si, e Jesus sabia que não poderia partir deixando alguns dos seus discípulos com dúvida, porque a dúvida ela não poderia permanecer na jornada daqueles que tinham uma grande missão a empreender. E portanto Jesus precisou então aproximar-se dos seus discípulos com a finalidade, primeiro, de quebrar o silêncio. Aonde está isso no texto? Está no versículo de número 18. E chegando-se Jesus, aproximando-se Jesus, falou-lhes e dizendo, e para quem sutilmente olhando para o nosso português, evidentemente que parece não ter nenhuma diferença, parece até ser o
ser dito, falou-lhes. E quem vai falar, evidentemente, vai comunicar alguma coisa. Não precisaria dar sequência para dizer após falou-lhes, dizendo. Só que a expressão, vocábulo aí, lá no grego, a expressão elala-se. E elala-se é uma expressão que traz a ideia de quebrar o silêncio, pois não aponta para o conteúdo, mas aponta para o fato que a situação que o cerca o exige assim fazer. Você vai ficar esclarecido já, ainda dentro do tempo, para você entender esta posição de Jesus diante dos seus discípulos. Eu quero lhe conduzir a Lucas capítulo de número 1, quando Zacarias, ele ainda emudecido pela sentença que o anjo Gabriel havia lhe dado, quando Zacarias, o sacerdote, ele estava oferecendo a Deus incenso. Lucas capítulo 1, versículo de número 20. E eis que ficarás mudo, é a sentença dada pelo anjo Gabriel, e não poderás falar. A expressão falar aí é elala-se, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresce nas minhas palavras, que há seu tempo hão de se cumprir. Pois bem, o tempo passou, e a Bíblia vai nos dizer que vai chegar os dias em que Isabel vai conceber, vai gerar, vai dar à luz um filho. Versículo 57 do mesmo capítulo. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 59 que aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Quem estava chamando não era Maria, não era Isabel. Quem estava chamando muito menos o seu pai Zacarias, porque este ainda estava vivendo debaixo da sentença do anjo Gabriel, estava mudo. Portanto, quem estava opinando em colocar o nome de Zacarias eram os vizinhos, os mais chegados, os parentes. Por que Zacarias? Porque dentro da cultura social judaica dava-se o nome dos pais muitas vezes ao filho, com a ideia de perpetuar o nome do patriarca na família, na geração sucessora. Mas no entanto, a mulher Isabel, ela disse que não se chamaria o nome do rapaz de Zacarias, mas se chamaria João. E alguém vai questionar e dizer: mas não tem ninguém na casa com esse nome de João. Em outras palavras, não pode ser colocado. Permita-me abrir um parênteses. As mulheres não eram lhe dado o direito de dar nome aos filhos. O direito era outorgado legalmente. Os pais dão nome aos filhos. E por que então Isabel vai dar nome, se a ela não era lhe permitido dar? É porque o seu esposo Zacarias ainda está debaixo de sentença, está proibido de falar. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 63: e pedindo ele quem? Zacarias, uma tampinha de escrever, escreveu dizendo, a palavra dizendo aí não é elala-se, mas é lego, que quer dizer a essência de um conteúdo. O seu nome é João. Com isso a multidão que estava ali se maravilharam, mas ele não, a multidão não esperava o que viria posteriormente. E logo a boca se lhe abriu, a boca de Zacarias, e a língua se lhe soltou e falava. A palavra falava aí é elala-se, ou seja, foi quebrado o silêncio neste momento. E quando ela abriu a boca, foi para louvar o nome do Senhor.
aqui para lhe explicar a postura de Jesus diante dos seus discípulos. Eu tenho outros textos para isso, mas o tempo não convém. Eu já caminho para a conclusão. Então, quando Jesus aproxima-se dos seus discípulos, ele vai utilizar a expressão elava-se. Ou seja, ele vai quebrar literalmente um estado de silêncio. Imagine comigo, visualize, mentalize. Os discípulos estão diante do seu mestre. O seu mestre está ressuscitado. Não há barreiras físicas mais para ele. E o seu mestre está para subir, retornar, partir, dizer o último adeus. Vai ser abrir o olhar pela última vez da face do semblante do seu mestre. Aquele que teve tanta paciência com eles, aquele que esteve com ele em vários momentos e situações, e esteve junto em momentos diversos, ensinando, orientando, mas agora era necessário aqueles homens caminharem pelos seus próprios pés, confiando que o mestre estaria com eles, porém eles precisariam de fé, de certeza, de firmeza, não poderiam estar duvidando mais no coração o que significava estar seguindo ao seu mestre. Então, quando Jesus, ele diz, falando-lhes, ele vai dizer, a palavra dizendo elego, ou seja, ele vai trazer uma revelação. Preste atenção comigo para você entender, porque a expressão aqui é dado todo o poder, é dado. Observe que recebe de alguém, e Jesus neste momento, ele vai receber todo o poder, embora está na minha Bíblia, está assim poder, só que a palavra é exúcia, é uma expressão grega que quer dizer autoridade, autoridade para fazer o que bem quiser, quando quiser, na hora que quiser, e na medida que quiser, e com quem quiser. Ou seja, Jesus está dizendo, não há mais restrição para mim, eu sou detentor de todo o poder, porque a autoridade Jesus já tinha antes. Vejamos pois, quando Jesus discursava, ensinava, os homens paravam, ficavam pasmados e diziam, mas que homem é esse que ensina com autoridade? Em determinado momento alguém questiona Jesus e diz, ei, isto é blasfêmia, como pode ser um homem perdoar pecado? Jesus disse, olha, para mostrar que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, eu vou fazer mais. Levanta, toma a tua cama e caminha, pedindo seja o nome de Jesus. Era apenas Jesus dando as mostras da sua autoridade. Então Jesus aqui está trazendo um consolo, um conforto aos seus discípulos, dizendo, rapaz, pode caminhar seguro, ninguém vai parar vocês, pode caminhar tranquilo, pode marchar. Por quê? Porque está comigo todo o poder e toda a autoridade. Tem mais, não é só do céu, mas também sobre a terra. Ou seja, eu mando em cima, eu mando embaixo. Por isso não tem potestade de ar, não tem principado, não tem hoste, não tem hierarquia no reino das trevas que possa impedir a marcha, a caminhada da igreja do Senhor Jesus na terra. Acontece que na nossa caminhada ou na caminhada do cristão ocorre em determinados momentos que o inimigo, o adversário, o oponente, ele se tenta interpor para poder parar, fazer calar a igreja, fazer com que a igreja fique emudecida, fazer com que a igreja não tenha voz, fazer com que a igreja se silencie e não emita a voz que o seu Senhor já lhe autorizou e deu-lhes a
através da sua vida, através da sua boca. Deixa que o Espírito Santo de Deus conduza você no meio de uma geração perdida, desolada, cansada, castigada, humilhada pelo pecado. Mas está com você a mensagem de refrigério, está com você a mensagem de esperança, está com você a mensagem de salvação, está com você a mensagem de cura, está com você a mensagem que levanta o homem do pó, da cinza e faz ele assentar-se entre os príncipes do povo de Deus. Quando Deus ele resolve quebrar o silêncio, muitas das vezes, vamos lá, falar como pentecostal que sou. Você está gemendo. Você diz, Senhor, até quando? É como se ele fosse indiferente àquilo que lhe estava acontecendo. Você tem orado e você diz, até quando, Senhor? Mas ele sabe o momento e a hora de quebrar o silêncio. Alguém já canta que no silêncio Deus está. O profeta messiânico Isaías 64:4, ele vai dizer que o Senhor trabalha para aqueles que não esperam. No obstante, termos a garantia, a certeza dada por aquele que não mente, não falha, sustentando a sua palavra. Ainda assim, muitas das vezes, somos apanhados em nós mesmos pela dúvida. Será que o Senhor ainda fará? Será que aquela promessa ainda se cumprirá? Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que o Senhor não está vendo a afronta que eu estou enfrentando? Calma, confia, pequeno, descansa, porque Ele vai romper, vai quebrar este silêncio. E quando Ele se apresenta, cumprir-se-á a palavra dEle, operando Ele. Quem o impedirá? Segura esta palavra em nome de Jesus de Nazaré. E eu agradeço a oportunidade, não Senhor. Pai do Senhor, irmãos, estava falando para o presbítero Gleidson ali que hoje eu recebi meu Elalas. Deus irá romper o silêncio dele em favor do seu povo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor realizou nesta noite. Queremos te agradecer pela rica oportunidade de estarmos aqui em tua presença. Senhor, continua abençoando os teus filhos, aqueles que retornaram, Senhor, aqueles que reconheceram diante da igreja com pedido de perdão. Continua ajudando os teus filhos nesta jornada, entendendo que o Senhor dispensou sobre nós a sua autoridade. Nós te pedimos ainda que continue com as tuas mãos estendidas sobre todos nós. Nos dê uma noite de paz. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão de Alagoas, pode pegar no final a sua carta aqui com o pastor Marcos, já está assinada. Nós vamos convidar o segundo tesoureiro, nosso presbítero Arouca, para orar, para fazer a recitação do versículo e impetrar a bênção apostólica. Glória a Deus. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
Subi ao monte, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Diz o Senhor, ageu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus, agora e sempre.